Oi, eu sou Priscila, ou Prisca, se você quiser me chamar em grego. Eu e meu esposo Áquila somos mencionados algumas vezes nas cartas que Paulo escreveu, essas que estão aí na sua Bíblia. Hoje eu queria contar um pouco da nossa história. Eu e Áquila morávamos em Roma, até que mais ou menos em 52 d.C., o imperador Cláudio baixou um decreto em que todos os judeus deveriam sair da cidade. Fomos morar em Corinto, uma importante cidade da Ásia, e lá nós encontramos Paulo. Nós tínhamos o mesmo ofício, nós fazíamos tendas. Ele ficou um tempo conosco durante uma de suas viagens missionárias. Hoje eu queria conversar um pouco sobre algumas coisas que eu aprendi durante essa jornada. Então o tema da nossa conversa de hoje é: trabalhe onde Deus te colocar. E eu queria passar 3 lições para vocês. A primeira delas é: assim como eu, onde Deus te colocar, você vai hospedar e acolher. Como eu disse antes, Paulo ficou um tempo conosco em Corinto em uma de suas viagens missionárias. Era necessário que ele passasse por ali para continuar pregando o evangelho e continuar falando de Jesus Cristo. Áquila e eu compartilhamos a nossa casa e o nosso ofício para o sustento do missionário, o apóstolo Paulo. O decreto do imperador Cláudio foi uma permissão de Deus para que eu e Áquila estivéssemos no lugar onde era necessário que Paulo também estivesse, para que nós pudéssemos o hospedar. Nós o hospedamos e essa foi a nossa forma de trabalhar para Deus, ajudando o chamado do nosso irmão. Você pode até pensar que aquele que trabalha para Deus, o servo de Deus, é aquele pregador de grandes multidões, aquele missionário que vai para longe, ou até aquela pessoa que canta maravilhosamente grandes louvores. Mas eu estou aqui para te dizer que aquele que trabalha para o Senhor é aquele que faz tudo que está ao seu alcance. Acolher, hospedar, muitas vezes é a forma. Sustentar aquele que está cumprindo o seu ministério. Então, onde Deus te colocar, hospede, acolha. A segunda lição é: onde Deus te colocar, você vai acompanhar aqueles a quem Deus enviar. Paulo ficou um tempo conosco em Corinto, mas era necessário que ele continuasse a viagem. Então dali ele partiria para Éfeso, onde Áquila e eu o acompanhamos. O tempo em Éfeso foi bastante frutífero. Nós permanecemos um tempo lá e lá nós formamos em nossa casa uma comunidade cristã. Irmãos em Cristo estavam se reunindo em nossa casa. Paulo também escreveu durante esse período a primeira epístola aos Coríntios, essa que está na sua Bíblia. Não sei como aconteceria, mas talvez não aconteceria dessa forma se eu e meu esposo não nos dispuséssemos a acompanhar Paulo. Que maravilhas que Deus fez através de nós. Acompanhar os nossos irmãos no seu chamado é uma forma de trabalhar onde Deus te colocar. Muitas vezes Deus quer colocar você em um lugar. Não precisa ser em outra cidade, como Áquila e eu, como Paulo ou como tantos outros. Talvez seja na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, com seus amigos, ali onde Deus te colocar. Você pode ser o apoio necessário para aquele irmão a quem Deus enviou. E a terceira lição de hoje é: onde Deus te colocar, você vai instruir os seus irmãos com a verdade. O tempo em Éfeso foi providência de Deus, ele estava tomando conta de tudo. Porque lá nós conhecemos Apolo, um judeu nascido em Alexandria. Nós o escutamos falando na sinagoga com ousadia sobre Jesus. Ele tinha uma grande eloquência e também conhecia as escrituras sagradas. Nós vimos potencial nele, mas nós reparamos que a sua mensagem estava incompleta. Além do que ele conhecia do Antigo Testamento, ele conhecia apenas o batismo de João, o arrependimento que João Batista pregava. Então ele ainda aguardava a vinda do Messias que nós sabíamos que já tinha vindo. Enxergando esse potencial, Áquila e eu acolhemos Apolo e passamos a ensiná-lo com mais exatidão o caminho do Senhor. Nós explicamos para ele com detalhes a vida e o ministério de Jesus aqui na terra, a sua morte, a sua ressurreição, o significado do seu sacrifício e muitas outras verdades.
Nós ensinamos para Apolo que tudo aquilo que ele conhecia das Escrituras Sagradas apontava diretamente para Jesus Cristo, o nosso Messias. Nós investimos o tempo que era necessário para que Apolo conhecesse Jesus. Depois do nosso encontro, ele se tornou um grande servo de Deus, conhecido em muitos lugares, um grande ministério, tanto que os coríntios chegaram a compará-lo a Pedro e a Paulo. Então, você, com amor, entendendo que Deus te colocou ali, você vai instruir os seus irmãos com a verdade. É assim que você vai trabalhar para o crescimento do reino de Deus, fazendo os seus irmãos conhecerem o verdadeiro caminho. Talvez muitos de vocês não sejam grandes pregadores. Talvez por não terem uma grande oratória, ou por não conseguirem falar em público, ou qualquer outro motivo. Mas você pode e deve ser um estudioso da palavra de Deus. Assim, você vai ajudar aqueles que estão sedentos de conhecimento, sedentos por conhecer a Deus. Talvez você não seja um grande pregador, mas quem sabe você tenha o privilégio de ensinar uma pessoa que será enviada, uma pessoa que irá pregar, anunciar o reino de Deus, assim como eu e Áquila tivemos de ensinar a Apolo. Você, onde Deus te colocar, você vai instruir os seus irmãos com a verdade de Cristo. Instrua. Pode ser que você nunca tenha escutado sobre mim, nunca tenha escutado o nome de meu marido, ou apenas nos conheça de nome, porque leu uma vez ou outra. Mas uma coisa é certa, eu e Áquila, nós usamos as nossas vidas para servir a Deus, onde Ele nos colocou. Não estou dizendo isso para ter alguma glória de certa forma, para fazer o meu nome conhecido. Eu estou dizendo isso pela alegria de saber que eu, Priscila, e Áquila, meu marido, fomos servos. Nós fomos úteis na expansão do Evangelho naquele primeiro século onde havia uma perseguição com relação a nós. Eu espero que o pouco que você saiba da minha vida, o pouco que eu contei aqui hoje, sirva como exemplo, como estímulo, para que você se dedique, para que você utilize todas as oportunidades de servir a Deus, para que você se consagre. Convido você a se consagrar a Deus nesse momento, deixar com que Ele te use poderosamente. Trabalhe onde Deus te colocar. Deus te abençoe.